Paz do Senhor, igreja. Vou só arrumar aqui. Olha, eu vou contar para vocês que eu estou nervosa, porque uma coisa, interpretação para mim é normal. Uma coisa é estar ali, outra coisa é estar aqui falando, ainda mais para ministros, pastores, né? Com todo respeito, eu estou aqui. Bom, como a irmã Nathalie falou, quando ela me procurou, ela não sabe disso, ela vai saber agora. Quando ela desligou o telefone, a gente conversou bastante tempo no telefone, né? E eu fiquei muito contente, porque foi um cuidar de Deus naquele momento. Ela não sabe, mas eu chorei muito quando a gente desligou, porque eu entendi, naquele momento, que o Senhor estava querendo comigo. Aqui eu tenho os meus alunos, que lindos estão hoje. Depois a gente tem uma surpresa para vocês. São muito dedicados, tá? Eles são muito dedicados mesmo. Então, eu combinei uma coisa com eles depois vocês verão, e me mandaram vídeos. Olha, a gente está aprendendo. E eu ficava muito feliz com aqueles vídeos, mostrar para todo mundo. E aqui eu tenho minhas duas pupilas, né? Que é a Domi. E a Domi também já trabalha na interpretação e ajuda a gente lá na igreja. Eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém, sou lá de Barueri, acho que alguns já conhecem lá. E a Duda também, que ajuda a gente lá na tradução, na interpretação, já há 4 anos essas meninas estão comigo. E, assim, o que aconteceu com elas é o que eu profetizo que vai acontecer com essa igreja. Daqui, ali, eu estou vendo crianças, tem irmãos, tem jovens participando, e eu sei que dali sairão intérpretes que irão ministrar a palavra de Deus através da língua de sinais. Amém? E eu falo para eles, aqui vai sair intérpretes. E eles ficam, oh, meu Deus, lá daqui vai sair intérpretes, porque eu tenho minha missão na minha igreja. Né? Lá eu tenho um grupo de surdos, e aqui Deus vai pegar pessoas daqui para poder ministrar. Amém? Então, eu profetizo que daqui vai sair intérpretes, que aqui esse banco vai estar cheio de surdos, eu consigo visualizar isso. Amém? Então, eu agradeço muito, muito pelo convite, pela missão de estar aqui, porque há uns anos atrás eu não imaginava estar ministrando a palavra de Deus dessa maneira, falando. Talvez em língua de sinais eu tivesse imaginado bastante, né? Mas falando, não, porque, primeiro que eu sou muito vergonhosa para falar. Eu espero que eu me saia bem. E depois que eu só me via fazendo isso. Só me via fazendo isso. Mas se o Senhor me chamou, eis-me aqui. Estou aqui para servi-lo. Vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre o Ministério de Surdos dentro da igreja, para a gente depois abranger para o grupo de missão, para fora. Tá? Então, essa vai ser a ordem. Então, me apresentei, meu nome é Vanessa, eu sou da Assembleia do Belém, eu já trabalho com surdos há mais de 8 anos, assim, pouco tempo, se vou pensar. Porém, já tenho uma vasta experiência aí com surdos dentro e fora da igreja. Minha profissão é essa, sou formada, tenho formação em tradução e tenho formação em letras libras, sou professora formada, tá, irmãos? Não fiquem preocupados, eles estão em boas mãos. E quando eu comecei a trabalhar com surdos, foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. Não foi dessa forma que eu conheci Libras, tá? A Libras eu conheci por conta de amigos surdos que me apresentaram e falaram, olha, você tem aí você pode fazer isso, hein? Eu falei assim, tem uma facilidade. Eu falei, ok, né? Não levei muito em consideração. Eu queria ser enfermeira. Eu queria ser enfermeira obstetra. Desde criança eu queria isso. Eu não sei nem como eu aprendi essa palavra, mas eu queria. E aí, quando meu coração começou a ir para Libras e eu comecei a buscar alguns sinais, algumas coisas. Me colocaram para ensinar Libras dentro da empresa que eu trabalhava. Eu era jovem aprendiz. Eu estava ali ensinando o presidente da empresa a falar em Libras. Eu falei, olha, acho que foi para isso que eu vim, né? Então, ok. Comecei a caminhar, até que o Senhor me chamou para dentro da igreja. Quando eu fui
para dentro da igreja, irmãos, é assim, foi uma coisa assim que Deus, foi realmente Deus na minha vida. Quando eu fui conhecer um surdo, meu primeiro surdo, eu fui conhecer ele estava dentro de outra denominação, e ele não me olhava, ele não queria saber. Eu fiquei na frente dele assim, e agora o que eu faço? Continua. E agora o que eu faço? Continua. E eu ficava assim, e ele não sabia, até que eu comecei a usar de quê? De empatia. Uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, desde quando a irmã me chamou, é assim. Muitas pessoas, na verdade, todos os cristãos precisam pregar a palavra de Deus. Isso é certo, isso é fato. Mas tem outras pessoas que Deus dá uma sensibilidade maior. Tem umas pessoas que Deus dá uma sensibilidade maior. E eu entendi aquele momento que eu precisava ter uma sensibilidade. Porque eu olhava para um lado, olhava para o outro. Quem ia pregar a palavra para aquele surdo? Era eu e eu. E eu falei, amém. Amém, Deus. Levava ele para todo lugar. Falava, vamos na igreja ali da Madureira. Vamos embora. Vamos na igreja do Belém. Vamos embora. E nós dois íamos juntos. Até que o Senhor me chamou para a igreja do Belém. Eu era da igreja da Madureira. Até que o Senhor me chamou para a igreja do Belém pela vida de um surdo. Eu fui para lá. Pela vida de um surdo. Esse surdo cresceu dentro da igreja do Belém, lá onde eu estou. Não tinha intérprete lá. Ele viveu quase 30 anos sem interpretação. Como que ele ia saber sobre a palavra de Deus dessa maneira? Na casa dele tinha lá as pessoas que sabiam, só que quando eu cheguei, os olhinhos dele brilharam. Quando eu cheguei, ele ficou... Primeiro que quando eu cheguei na igreja, todo mundo pensou que eu era surda também, né? Que eu estava conversando, não estava nem aí para ninguém. E aí, os olhinhos dele brilharam, e eu, naquele momento, eu falei assim, Senhor, me dê uma resposta, eu preciso ficar nessa igreja aqui. Porque eu ia sair de uma igreja e ir para outra, então eu tenho muito temor a fazer o que Deus me manda fazer. E aí, eu falei assim, Senhor, me mostra, se é para eu ficar nessa igreja. Naquele momento, o Senhor me mostrou uma alma, era aquele surdo, e eu precisava ficar ali por conta dele. E aí, a gente começou a fazer um trabalho legal, dei aula para as meninas, a gente começou a fazer aulas, e elas começaram a fazer um louvor aqui, um louvor ali. Ai, vou aprender um louvor hoje. Se dedicavam, mas se dedicavam. Chega suavam, hoje estava nisso. E aí, eles iam para a frente da igreja e faziam, e aquele surdo começou a fazer o quê? A multiplicar. Eles mesmos começaram a chamar os amigos dele, vamos lá, na igreja tem interpretação, vamos lá. E aí eu falava, meu Deus, que responsabilidade. E aí o Senhor foi me dando capacidade de entender e ter sensibilidade de entender o que aquele surdo estava sofrendo. Irmãos, a opressão é muito grande. Por quê? A sociedade não aceita. A sociedade ri. A sociedade não quer aceitar eles em qualquer lugar que eles vão. Para ir um médico, eu vou lá e falo, vamos junto. Para ir resolver algum problema de algum documento, vamos junto. Era o certo esse? Não. O certo era o quê? Em cada lugar que o surdo vá, tem acessibilidade para ele. E a igreja é uma instituição que precisa. Não é que, tá bom. Não. A igreja precisa ter essa acessibilidade para o surdo e para outras deficiências também. Dentro da surdez, temos surdos cegos, temos surdos com síndrome de Down, surdos autistas, surdos com deficientes físicos, surdos com deficiência intelectual, tudo isso. Não é só um surdo que senta aqui e vai prestar atenção no intérprete, não. Temos surdos cegos, né? Que eu já conversei com um surdo cego e foi uma experiência muito linda para mim. E existem, eles estão por aí. E a igreja precisa abraçar de uma maneira muito geral. Pode chegar aqui na igreja de vocês, pode chegar na minha igreja um cego. Como é que a gente vai receber ele? Como é que a gente vai abraçar ele? Como que a gente vai respeitar o espaço dele? A gente precisa começar a abrir nossa mente que existem tantas deficiências que não
vão até a igreja ou em outro lugar porque não tem acessibilidade. Tá? Então, a gente não pode pensar, tá bom, tem o surdo, então tem uma intérprete aqui para ele, vamos deixar aqui. Tem uma rampa, temos ali para o deficiente físico. Irmãos, a gente tem que ter essa sensibilidade se vier uma criança autista. Não olhar com um olhar de desdenho. Se aquela criança está um pouco mais agitada, a gente tem que respeitar, porque vai além da capacidade da família. Então, a igreja, ela abraça. A igreja tem essa capacidade de abraçar. Essa igreja tem a capacidade de abraçar. Então, quando Jesus me chamou, quando eu fui lá para a igreja que eu estou hoje, ali começou um trabalho, todos os pastores que passaram por lá abraçaram essa causa, e também porque eu ia lutar. Quando eles chegavam lá, eu estava já arregaçando as mãos e falava, pastor, preciso conversar com o senhor. O pastor não estava nem um dia na igreja, eu já estava lá conversando. Olha, a gente tem que ficar aqui, a gente interpreta dessa maneira, a gente faz isso, isso e isso. Explicando tudinho para o pastor. O pastor, não, minha irmã, pode ficar em paz, que o seu lugar você tem. Amém. Porque eles tinham alguém para lutar por eles naquele momento. Hoje eles me ajudam, né? Se eu falar assim, vamos lutar, eles vão lutar. E aí, porque eles lutam pela inclusão dentro das igrejas. Eu tentei chamá-los para vir, mas a maioria trabalha dia de hoje, então eu não consegui trazê-los. Mas é só para vocês entenderem que, por conta de uma alma, o Senhor multiplicou, e aí chegamos a 12 surdos na igreja. 12 surdos. Irmãos, eu confesso que quando eles chegaram lá, eu ficava assim, Senhor, me dê capacidade. Por quê? Tinha surdos que não sabiam Libras. Tinham surdos que eles chegavam na igreja assim, não queriam saber, eles mostravam que não queriam estar ali. E naquele momento eu tinha que chamar a atenção deles para mim. E orar, falar, Senhor, vamos lá, fica aqui junto comigo. E aí, no final do culto, você viu os olhinhos lacrimejando, você viu os surdos dando glória a Deus e aleluia. Mas não é para minha honra, é para minha glória, amém? É para a honra e glória de Deus, porque eu pedi para ele vir comigo. Eu não falei, eu vou sozinha. Se eu fosse sozinha, eles iam ficar da mesma maneira. Então, naquele momento que eu via eles ali, aquele jardim florido, sabe? Então, eu via aquilo ali, eu falava, Senhor, me capacita, me capacita. Quando a gente estava dentro desse Ministério de Surdos, a gente passou por muita coisa. E eu vou explicar uma coisa para vocês e vai ficar aqui na cabeça de vocês, ok? Vamos combinar que vocês nunca esquecerão. Não é problema falar surdo, não é ofensivo, não é pejorativo, ok? É surdo, ele é surdo. O que é pejorativo e ofensivo? Surdo mudo, surdinho, mudinho, tá? Mudo são pessoas que não têm cordas vocais, amém? Vocês já viram surdos conversando na rua? Que eles falam também enquanto gesticulam? Já viram? Eles gritam. Então, eles têm cordas vocais, eles só não falam porque não aprenderam as palavras e porque não sabem o volume da sua voz. Eles não sabem controlar. Tá? Então, já aconteceu, eu falei para o pessoal da sala, eu estava na igreja, na hora da pregação, aquele silêncio. E aí os surdos conversando entre eles e dá uma risada, assim, um grito. E eu, assim, para eles, e eu falei assim, aí eles, tá bom, desculpa. E aí, por quê? Eles não sabem distinguir o volume de sua voz. Tá? Então, por isso que eles preferem não falar. Temos surdos oralizados que falam perfeitamente bem. Alguns falam algumas palavras assim, e outros fazem leitura labial, igual tem alguém me olhando aqui que ela faz leitura labial. Tá? Então, temos... O termo correto não é surdinho, não é, né? Surdinho, mudinho, surdo-mudo, não. Ok? O jeito correto é qual? Surdo. 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 Tá bom? E esse daqui é o sinal, ó. Surdo. Ok? Todo mundo junto comigo? Surdo.
Isso. Esse é o sinal de uma pessoa surda. Ok? Libras não é uma linguagem, tá? E aí, só um parênteses aqui para a gente não esquecer. Voltando só no surdo, é errado falar deficiente auditivo? Vamos lá. Deficiente auditivo são pessoas que têm perdas, mas não é profunda, tá bom? Então, sabe aquela pessoa que você conversa e fala, ou que usa aparelho assim, você fala, ela tem uma deficiência porque tem uma falta, uma pequena falta no seu ouvido, tá bom? Mas não é surdo. Surdos são aqueles que são profundos, ou que nasceram assim, ou no decorrer da vida perderam a audição, tá bom? Então, deficiente auditivo são pessoas que conseguem conversar em português, normal, não usa a língua de sinais como língua principal, tá? Mas o surdo usa, tá bom? Tá, gente, se não estiver entendendo, pode levantar a mão. Não entendi o que você falou. Eu sou aqui, eu falo igual professora, porque é minha profissão. Então, a língua de sinais, ela, aqui no Brasil, começou no século XIX a praticar. Tá? Começou a prática dela no século XIX. E antes disso, o que os surdos faziam? Viviam a opressão, tá bom? Então, os surdos, eles viviam a opressão do quê? A sociedade não aceitava, a família não aceitava, eles não poderiam gesticular, eles eram amarrados, as mãos ficavam amarradas, para eles tinham que aprender a falar. Eles tinham que aprender, então saíam aquela... Até pouco tempo atrás, os surdos ainda sofriam essa opressão. E isso me dói muito falar, porque eu já presenciei alguns surdos com traumas e... Irmãos, dentro da igreja, tá? Então, por isso que não aprenderam Libras, por isso que tinha surdos lá que não sabiam Libras, a família não aceitava. Fala. A família falava assim, fala, vamos, fala. E ele tentava falar e não conseguia. Isso me dói o coração, você saber de uma coisa dessa, uma informação dessa, porque hoje é tão aberto, né? Hoje tem tantos lugares, você vai no YouTube, você encontra um sinal, você vai... E antigamente os surdos não tinham essa liberdade. Então, aqui no Brasil, a Libras virou uma língua oficial no ano de 2002, pela Lei 10.436. E ela foi por conta da luta da comunidade surda. Eles se juntaram e foram atrás dos seus direitos. E foi tida como língua. Então, a Libras é uma língua, não uma linguagem. Amém? Então, quando vocês virem lá na TV, que colocam bastante, né? Linguagem brasileira de sinais. Fala, tá errado isso aí. Tá? Então, quando espalhem, é língua, tá bom? E voltando agora para o ministério, irmãos, o ano retrasado não, já faz 2 anos, quase 3 anos da pandemia, né? Antes da pandemia, nós tivemos um caso e eu tenho muito cuidado de contar ele aqui, mas eu preciso contar e eu tenho essa liberdade de contar, ok? Aconteceu comigo. E mais uma outra surda da nossa igreja, e a gente vai entender o que é evangelho. A gente vai entender um pouquinho o que significa isso no Ministério de Surdos. Vou contar uma historinha, espero que vocês me acompanhem. Eu estava no ensaio de jovens da minha igreja, a qual eu faço parte, e tinha uma surda que estava indo já fazia um tempo. E eu conversando assim, com o pessoal da igreja, olho para o lado, percebendo que ela estava chorando. Chorando muito. E eu falei assim, o que está acontecendo com ela? Perguntei para pessoas, mas não fui perguntar para ela. E esse foi o meu erro. Tinha que ter chegado nela diretamente, já que eu tenho essa facilidade. E eu falei assim, e o pessoal começou a falar assim, não, ela falou que algum problema na família dela. As pessoas vão pegando informações assim, né? Algum problema na família. E eu falei assim, olha, eu vou lá conversar com ela. E aí eu falei, espera aqui para o pessoal. Eu falei, vou lá conversar. Irmãos, quando eu fui conversar com ela, ela me falou assim, eu estou com fome. Eu falei assim, me explica, o que está acontecendo? Nós sentamos juntas ali, começamos a conversar, e ela falou assim, eu estou com fome. E começou a chorar. E eu falei assim, amém. Já fui abrindo aplicativo, pedindo comida para levar para a igreja lá. E nesse período ela foi falando comigo. E aí, quando ela falou comigo, ela falou assim, a minha família,
eu falei, você vai para casa? Ela falou assim, não, vou comer aqui. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, minha família, eu chego na minha casa, não tem nada para eu comer. Eu falei, nossa, mas... Porque é uma família grande, né? Eu falei, mas o que acontece? Aí ele falou, minha família esconde comida de mim. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos entender. Porque eu estava tentando raciocinar aquilo porque eu conhecia a família cristã. E eu falei assim, ok, vamos entender. E ela falou assim, lá eles comem, por exemplo, se eles comprarem uma pizza, eles comem tudo e não deixam nada para eu comer. Eles me usam para limpar a casa. E realmente ela era bem organizadinha assim, por conta disso já. Ela limpava a casa assim todos os dias, lavando, limpando. E eu falei assim, e agora, o que eu faço? Eu fiquei, chocada, mas ela me contando mais coisas. Eles pegam o meu benefício e usam. Que ela tinha um cartão de benefícios, do governo, e eles usam o benefício. O meu dinheiro, eles usam. Minha mãe morreu. E meus irmãos que cuidam de mim, eles não estão cuidando. E eu falei assim, e você não está comendo nada? Ela falou assim, nada. E ela me mostrou a roupa dela como estava. Ela estava bem magra mesmo, desde quando ela tinha começado a nossa igreja. Ela já estava indo fazia um tempo, eu não sabia disso, porque quando eu ia conversar com ela, ela não me contava, Acho que aquele momento foi o ponto, sabe? Como se fosse um gatilho, igual dizem. Um gatilho para ela. E eu assim, e agora, Senhor, o que eu faço? Chegou o rapaz com a comida, ela comeu. Irmãos, ela comeu tão desesperadamente que quando eu lembro disso, meu coração dói, mas vocês vão entender porque também se alegra. Naquele momento, eu olhava assim, de longe, ela comendo tão desesperada, uma pessoa que estava realmente com fome. E eu falei, Senhor, e agora, o que eu faço? No mesmo momento, chamei uma equipe lá, que me ajudou, glória a Deus por essa equipe, do grupo de missões mesmo, eles me ajudaram, e eu chamei eles para perto e falei, olha, eu preciso de ajuda. E meu pastor também. E o pastor já foi ligando para as pessoas para saber se alguém tinha algum lugar para ela ficar, porque ela queria sair de lá. E aí, achamos um lugar. Minha irmã deu uma casinha lá para ela ficar de 2 cômodos. Irmãos, uma graça. Vai ser uma casinha de boneca. E aí, conseguimos uma geladeirinha, um armário, uma caminha para ela. Conseguimos tudo. Mas e para lidar com a família, como que é? Faltava isso. E nós não podemos ser negligentes, nós precisamos informar a família. Tinha alguém responsável por ela. A gente não pode falar assim, vamos tirar você de lá, porque... Não, temos que ser sábios para evitar conflito com a família também. E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com sua família. A gente vai pegar suas roupas lá e vamos conversar. Não queriam me atender. Eles não quiseram me atender. Me ligaram depois, conversei com uma irmã dela, e aí conversamos. Ela falou, irmão, eu sei que tá certo. Não, irmãos, para não criar conflito, eu não contei o que ela me contou. Eu só falei que ela queria morar sozinha, é realmente o que ela tinha me pedido, que ela queria ter a independência dela. Eles não deixavam ela sair de casa. Elas não deixavam ela sair de casa. Ela vivia dentro de casa, limpando o dia inteiro. E aí eu falei assim, ela precisa ter a independência dela, já está com quase 50 anos. Ela precisa ter a independência dela, E tal. Irmãos, com 50 anos a pessoa está conseguindo a independência. 50 anos. E antes ela vivia dependente da mãe. Aí eu falei assim, olha, vamos lá. A senhora quer vir aqui na casa dela conhecer? Porque essa irmã, ela é uma irmã que ajudava ela. Que ela realmente ajudava. Porém, não estava perto para ver o que estava acontecendo. A família começou a conversar entre eles lá, deixaram ela ir. Dentro de um mês, eu colocava no WhatsApp que eu precisava de talher, precisava de prato, precisava de jarro, e eu conseguia bastante. E aí, ela me chamou para a casa dela comer, me chamou para almoçar, e eu fui lá almoçar, a gente conversando, e ela precisava de um emprego. Aí minha sogra falou assim, olha, tem uma vaga lá no mercado que eu trabalho, que é de empacotador. E as empresas pegam bastante por conta de cotas, então pegam muito.
surdos, deficientes auditivos também, né, que tem uma perda, que tem um laudo e tal. E aí ela foi, toda feliz. Irmãos, eu acompanhei ela na entrevista, ela não sabe ler direito, ela não sabe escrever direito, mas depois disso, ela se batizou, glória a Deus. Deus falou com ela, usou pessoas para falar com ela dentro da igreja, e ela chorava, mas de alegria naquele momento. Porque ela conseguiu um emprego, fez o exame, está lá até hoje. Irmãos, se vocês chegarem na casa dela hoje, tá? Tudo inox, tudo perfeito, tudo bonitinho. Mas tudo isso foi o valor da missão, porque se não fosse aqueles irmãos e não fosse Deus ter me dado uma sensibilidade, eu errei no começo por não ter ouvido a voz de Deus, eu ia diretamente falar com ela. Mas Deus me deu uma chance. E nessa chance eu não desperdicei. Eu fui conversar com ela e naquele momento, ela falando e a minha voz aqui embargada, sabe? Eu não conseguia falar direito com as pessoas. O que está acontecendo? Eu falava, não, conversa aqui, tá? E a gente conversando ali, quando ela me contou que ela estava comendo o resto de coisas, eu falei, gente, está acontecendo diante dos meus olhos, com a comunidade, com o ministério que eu escolhi, eu não estou enxergando isso. E aí, naquele momento, o Senhor falou assim, aí a oportunidade de você enxergar. Então, por isso que eu disse, Deus chama todos os cristãos para pregar o Evangelho. Porém, alguns têm uma sensibilidade de sentir empatia. Empatia. Já tiveram dentro da igreja de vocês aquela pessoa que as pessoas nem... Eles daí aceitam Jesus sempre. Eles daí vem sempre... Aí, todo culto que vem quer aceitar Jesus. Aí, daqui a pouco eu vejo ele usando coisas erradas de novo. E aí você fala, não, aquela pessoa ali, eu sei disso, eu sei que ela pode. Meu pai é uma pessoa assim. Que eu falava assim, não, eu ainda insisto nele, eu ainda sei do ministério que o Senhor tem na vida dele. Eu ainda sei, porque o Senhor me deu essa sensibilidade. Mas mesmo que ninguém acredite, eu acredito que o Senhor pode salvar. Amém? E na vida dela, foi a mesma coisa. Ela começou... Hoje ela não está mais na nossa igreja, ela está no Belém ainda, mas em outra. Junto com a família, da parte da irmã, que a irmã conversou comigo, né? Que ajuda ela e também é esposa de pastor. Depois eu consegui conversar com ela melhor sobre a situação. E hoje, irmãos, para a honra e glória de Deus, temos surdos se batizando, temos surdos que estão chamando outros surdos para vir. Não é fácil, não é nada fácil. Até porque é muito difícil as igrejas abraçarem isso. A minha antiga igreja não abraçou. Mas eu não falo que é culpa deles, não. Deus tinha um propósito maior. Então, eu precisava mudar de igreja por aquela alma que conheceu os sinais bíblicos e começou a participar. Aqui nessa igreja, temos 2 surdos aqui, 2 crianças surdas que não sabem sinais bíblicos, que não têm essa maturidade. Eles sabem muitos sinais de fora, né, de Libras, normal, mas não sabem sinais bíblicos. E nós precisamos abraçá-los enquanto há tempo. Enquanto há tempo, a gente precisa abraçar. Então, as estratégias que o Senhor te dá, líder de missão ou não, o líder normalmente é o que tem mais sensibilidade, né? Então, a responsabilidade vai um pouquinho mais além. Mas, assim, eu falo isso porque eu também sou uma líder de ministério e eu sei que, às vezes, as coisas vêm para mim e as meninas nem sabem que vêm. As meninas não têm ideia do que acontece, porque o Senhor fala diretamente comigo. Porque eu sou a líder que tem aquela sensibilidade de entender aquele surdo, de entender o que aquele surdo está falando. Quando os 2 chegarem aqui na igreja de vocês, abracem eles, abracem a família, uma família que precisa ser acolhida. Não é só o surdo. Vou só falar com ele aqui, bonitinho, né? Não, é uma família que precisa de abraço. Quando a gente está dentro desse ministério com os surdos, vocês vão começar a perceber como que a sociedade é preconceituosa. Vocês vão começar a perceber como que a sociedade age de má fé. E eu posso dizer isso porque eu já andei com surdos que, quando eu fui num restaurante, queriam cobrar mais. E eu falei assim, ei, não, você ouve? Eu ouço, e não, está errado essa conta aqui.
E os surdos começaram, que eles não tinham nem percebido. É isso mesmo. Eu falei assim, não, tá errada essa conta aqui, ó. Ah, desculpa. A sociedade agindo de má fé com o surdo, por pensar que ele não é um coitado, tá, irmãos? O surdo não é um coitado. Vamos tirar essa estereotipia deles. Eles não são coitados. Eles são pessoas que precisam conhecer o amor de Deus de perto e que amam estar perto de Deus. Quando eles louvam, é a coisa mais linda que se tem. Quando eles adoram, é a coisa mais linda que se tem. Quando eu estou interpretando lá no Belém, na nossa igreja sede, acho que os irmãos conhecem, eles gritam aleluia na igreja. Eles gritam muito mais alto do que um ouvinte. E eles gritam aleluia, glória a Deus. Naquele momento eu fico tão feliz, eu nem falo assim, ó, não, é adoração a Deus. Agora o outro irmão estava rindo, então eu tinha que falar para ele ficar quieto, né? Mas o que eu quis dizer aqui, qualquer ministério é árduo, qualquer ministério. Jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, missões, qualquer ministério. Se a gente quer entrar em um ministério e falar assim, vai ser fácil? Vai ser fácil, vai ser moleza. Imagina, é coisa para Deus, então tem que ser feito com reverência. E eu falo uma coisa para vocês. Quando eu estava estudando para vir aqui, antes de ir no coração de vocês, chegou aqui no meu. De coisas que eu preciso fazer e não estou fazendo. De coisas pessoas que eu preciso buscar e não estou buscando. Os 12 surdos não estão mais na igreja. Não os todos. Mas depois da pandemia, muitos foram embora. Saíram. Eu chamo. Mas eu me canso? Não. Eles que pensam que eu me canso. Essa hora, acho que eles pensam, hoje a Vanessa não chama eles para a igreja. Daqui a pouco chega aí, oi. Mas é isso, sabe? Eu preciso que, a gente precisa que a igreja esteja a par do que está acontecendo com o surdo fora. O mundo pega o surdo assim, de uma maneira muito drástica. E, rapidinho, eu só vou explicar. Irmãos, muitos surdos morrem hoje em dia por conta de suicídio. Por quê? Porque não tem quem entenda eles. Não tem quem entenda. A família não entende, ele quer desabafar com a família não está entendendo, ele quer desabafar. Ninguém está me entendendo, e agora? Ele quer desabafar com um amigo, às vezes o amigo é surdo também, é besteira isso daí, deixa isso daí para lá, que não tem sensibilidade, né? Aí quer conversar com... E chega a um ponto que ele fala assim, não dá mais. E aí se mata. Por quê? O psicólogo hoje, glória a Deus pela vida dos psicólogos, que tem ajudado bastante pessoas a enfrentar a depressão, qualquer problema assim, dessa linha. Porém, se o surdo vai no psicólogo hoje, o psicólogo sabe falar em Libras? Não. Aí tem que chamar quem? O intérprete. O surdo quer falar com o intérprete? Não. O surdo quer falar com o psicólogo. E aí o intérprete, ele fala assim, é mais uma pessoa para saber do que eu estou passando. É segredo. Eu não quero contar para ela, não. Quero contar para você. Chega o psicólogo e faz isso, né? E aí o surdo fica, com quem que eu falo? Quem vai me entender? Quem vai me entender? E fica procurando até que não encontra. E aí o surdo que não conhece a Jesus, ele não sabe que Jesus pode entender o coração dele. Ele não sabe. E aí ele fica, quem vai me entender? Quem vai entender o que eu estou passando? Quem vai entender meu sonho não realizado, porque eles têm sonhos? Quem vai entender que eu não consigo isso, porque eles querem alcançar lugares altos igual a gente, ouvinte? E aí eu chego assim e falo, ai, tadinho. Nos médicos também, surdos que morrem porque não conseguem falar meu coração. Surdos que morrem porque não conseguem falar um remédio que tem alergia. Irmão, olha, isso é totalmente não aceitável para mim. O surdo chega lá, não consegue falar que tem alergia a um remédio e vem a óbito. Isso não é anunciado. Os jornais não mostram isso. Tá? Então, a TV não mostra, as redes sociais não mostram isso. E quando mostra é porque outra pessoa foi atrás depois, e normalmente um ouvinte. Foi atrás, olha, esse surdo passou por isso.
Então, que essa tarde nós venhamos sair daqui impactados pelo que o Senhor está falando com a gente hoje. O Senhor não faz acepção de pessoas. Nós, ouvintes, não somos melhor que ninguém. Nós não somos melhores que aquele surdo que está ali sofrendo por algum problema. E se você se achar melhor, por favor, vá ajudar. Então, se eu por algum momento me achei melhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Então, hoje que nós saiamos daqui impactados, que nós saiamos daqui com a mente aberta, falando assim, ok, aquilo mexeu comigo. Nem que seja um pouquinho do que eu falei, seja um pouquinho. Mas que hoje a gente saia daqui realmente sentindo que precisamos ajudar aquele que é diferente da gente. Amém? A gente tem uma surpresa. E eu vou pedir para todos os alunos se posicionarem aqui. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Como que eles começam, através da igreja também, eles fazem a Libra? Uma pergunta. Uma pergunta, talvez a dúvida de muitos. Quando, igual ele aqui, como que ele começa, que nem aqui tem um grupo adulto que está fazendo aula de Libra. Mas como a criança ela começa, ela vai ter eu imagino, não sei se tem escola para crianças, ou se eles aprendem no dia a dia, como que essa primeira, o primeiro ano deles da Libra? Vamos lá. O que acontece? Tudo parte da família. Amém? Então, a família, descobrindo a surdez, vai acompanhar esse surdo e procurar lugares que ele possa praticar a língua de sinais. Tá bom? O surdo vai aprendendo Libras, como pode dizer? Ele nasce aprendendo? Não. Ele precisa ir para um lugar, aprender, onde tem pessoas capacitadas em ensiná-lo. Amém? Então, a sensibilidade da família tem que ser muito grande, para a família colocar ele na direção certa, numa escola certa, que lá ele vai conhecer a comunicação. E aí igual eles aprendem aqui, irmão, vai ser o A, o B, o C, o D, igual. Só que com eles é muito mais, a prática vai ser muito maior, porque é a língua deles. A nossa primeira língua, sendo ouvintes, é o português, certo? E a língua do surdo é a Libras. Depois pode ser o português. Então, eu falo para eles, para os alunos, né? Falei, vocês podem se considerar bilíngue. Não é? Porque já estão encaminhados aí, em nome de Jesus, para ser fluente em língua de sinais. Então, o surdo também aprende dentro da escola especializada. Hoje temos escolas bastante. Eles são de uma escola que lá é tudo interpretação, tudo é voltado para a língua de sinais. Tanto material didático quanto os professores que sabem Libras, português, inglês, eles não aprendem agora, mas português, geografia, tudo é o professor que sabe Libras que está ensinando para eles. Normalmente, professor surdo, tá? Que também tem acessibilidade com eles. Então, precisa ser um surdo para um surdo, porque a língua, a gente tem essa língua hoje por conta deles. Amém? Mas temos escolas aí voltadas só para os surdos. Oi. A gente percebe hoje Libras, ela tem estado presente nas mídias sociais, TV, e há uma inserção maior dos surdos, que tem sido muito importante. E parabéns para você. Amém. Pela sua preocupação. Amém. Amém. A gente percebe também que a Sociedade Bíblica do Brasil, que tem aí 75 anos de existência, ela tem uma grande preocupação com o Braille e também com Libras. Eu não sei se você tem alguma conexão com o Departamento de Assistência Social da Sociedade Bíblica do Brasil. O que é muito importante que as igrejas, pastores, tenham contato com a Sociedade Bíblica do Brasil. Em Itu, pela bondade de Deus, conquistamos lá a Bíblia em Braille, que ela tem 2 metros e 2,10 metros de altura,
eles conseguem produzir apenas 2 Bíblias por dia. São 135 mil Bíblias que a Sociedade Bíblica do Brasil produz por dia para mais de 100 nações. E, assim, é muito importante que, eu não sei, é uma sugestão que eu trago para você, que está aí envolvida com isso, que entre em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil. Se precisar dos contatos ali, tem o contato. Amém. Ali da Algisa. Ela é a assistente social responsável por esse departamento da Sociedade Bíblica do Brasil, tanto para o Braille, como também para Libras. Então, acho que vai ser muito legal. E agora, no mês que vem, há um evento que a Sociedade Bíblica do Brasil está realizando, que é o dia 10 de junho. Seria importante, caso você pudesse estar nesse evento, para conhecer qualquer irmão aqui, entrar em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil. Onde que é o evento? Vai ser no Museu da Bíblia. Aqui vai ser no auditório da Sociedade Bíblica do Brasil. É lá em Barueri? Em Barueri. É vizinho de você. Vizinho. Aí, ó, tem vizinho. Dia 10. Tem um pastor ali, acho que o pastor José Alves conhece ele, o pastor Aguinaldo Almeida. E o pastor Aguinaldo Almeida, que é uma pessoa que está muito ligada à Sociedade Bíblica do Brasil, um grande amigo, desde lá de 1900 antigamente. Nós temos antigamente. Ele também pode dar informações. Dentro da nossa igreja, da Assembleia, a gente está aí numa proposta de traduzir a Bíblia em língua de sinais. Irmãos, é muito árduo. É um trabalho assim que vai envolver muitos intérpretes, muitos mesmo. Mas é em conjunto com a Sociedade Bíblica. É em conjunto com a Sociedade Bíblica. A gente está fazendo essa preparação aí do começo, porque desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai traduzindo toda a Bíblia, versículo por versículo. Então, eu espero que os irmãos orem por esse ministério, por esse propósito. O grupo que está fazendo é o Mãos Consagradas do Belém. A gente tem um grupo por todo o Brasil. Então, eventos que tem na Assembleia do Belém tem a tradução. Tá? Então, a gente está aí nesse trabalho de traduzir a Bíblia. Olha, é difícil, mas assim, é o que eles precisam. Temos aí uma religião que já tem. E aí uma denominação que já tem. Então, eu acho que é super importante. Muito obrigada. Inclusive, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela abre para grupos, pessoas, pastores, se quiserem agendar, eles vão café da manhã, depois tem um almoço. Gostei. É muito bom. E depois vai para o Museu da Bíblia. Muito importante. Eu vou Irmãos forem lá. Vou procurar saber, para ver como que é, porque aí eu já levo também um grupo de Libras lá da igreja. Está dando responsabilidade para as meninas. Irmãos, amém? Está entendido? Então, a gente pode chamar o surdo de surdinho? Como que a gente chama? A Libras, ela é o quê? Uma língua. Amém? Amém? Está entendido? Eu espero que os irmãos tenham gostado. A gente está aí. Qualquer coisa, podem pegar meu telefone. Eu estou aí, qualquer lugar assim que o Senhor tem me chamado para ir, eu estou indo fazer a interpretação. Eu falo para pegar meu telefone para a gente saber aqui, do curso, que eu senti falta de muita gente, tá bom? Mas os alunos que eu tenho, graças a Deus, são bem dedicados, eu os amo, já os amo, já estão no meu coração. E amém, muito obrigada, viu, irmã Nathalie? E me perdoa pelo tempo.